A lição de hoje, conforme a gente já foi dito aí, Josué já falou, vou só colocar aqui mais uma vez aqui no telão, né? Tem como texto áureo, só repetindo, texto áureo para a gente ficar mais, eu sei que está um pouquinho claro, né? É muito difícil assim, fica claro, mas o texto áureo diz, né? Eis que a virgem conceberá e dará à luz ao filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. E significa, né? Emanuel traduzido é Deus conosco. Está lá registrado em Mateus 1, versículo de número 23, né? E a nossa verdade prática é que ela nos informa que na dispensação da graça, que é essa dispensação que nós estamos vivendo, certo? A igreja deve refletir os valores do reino de Deus. É a nossa verdade prática, ok? Então hoje nós vamos ver um assunto bem interessante, a maneira como Deus em Cristo entra no mundo dos homens. Porque tem muita ficção, tem muita coisa por aí que não é verdade, sabe? E nós temos que entender a realidade desta parte da cristologia, que é o estudo sobre Jesus Cristo, não é verdade? Como será que Jesus Cristo veio ao mundo? Que natureza humana é essa que ele tem? Ele é divino? Como é que pode ser divino se ele bebeu água, comeu como a gente comeu, chorou? Aí é que está. A nossa fé, exatamente confirmada, vocês vão ver um dia, quem sabe, né? No passado, lá pelo ano de 400 e quase o ano 500, num concílio de Calcedônia, foi colocada essa ideia que até hoje a igreja cristã anuncia, né? Jesus Cristo, que a gente costuma sempre dizer, Jesus Cristo, ele é 100% Deus e 100% homem. E isso aí, ou isso aqui, requer de nós não somente o conhecimento, mas principalmente a espiritualidade. Porque tem muita gente que tem o conhecimento, mas ele falta a espiritualidade, certo? Entendeu? Então a gente precisa, para a gente entender melhor esse assunto, para a gente entender o que a lição de hoje quer dizer, o mundo de Deus, quer dizer, Deus, como é que Deus fez para entrar no nosso mundo, né? É um amor muito grande, Jesus deixar a sua glória, deixar tudo aquilo que ele tem, né? E aí vir ao mundo e se assemelhar a gente, se tornar um ser humano igual a gente, é muito amor demais, não é verdade? E aí nós vamos aqui ver exatamente algumas coisas interessantes, né? Que eu vou aqui ver se já dá para abrir aqui, ver se já melhora aqui, porque aqui eu botei as letras um pouquinho maior, que é a nossa introdução. Aqui dá para os irmãos que estão vendo essas letras aqui? Tá bom, né? Então a gente vai usar, a revista está toda colocada aí para ficar bem melhor de vocês tanto lerem aqui na revista, como lerem também no telão, certo? Para ficar melhor. E no final vocês recebem o material que a gente vai mostrar para vocês aqui, certo? Então, na nossa introdução, nós vamos fazer o seguinte, começando por parágrafo, certo? Vamos ver aqui. As Escrituras, elas revelam que haverá um futuro reino literal, não é verdade? Nós aqui da Assembleia de Deus, nós da Igreja Pentecostal, dentro dessa linha de pensamento, nós acreditamos que vai haver um reino literal aqui na Terra, certo? Um reino de verdade. Hoje é espiritual, hoje você não vê, mas vai chegar um dia que ele vai se materializar para todo mundo, não é verdade? Porém, agora, olha aí, na dispensação da graça, este reino ele é espiritual. Reino de Deus está entre vós, no meio de vocês. Jesus disse, não fique pensando que vocês vão ver aqui soldados montados em cavalarias, armados. Não, vocês não vão ver isso, porque o reino de Deus não é desse jeito que ele vai vir ao mundo. Ele começa no coração de vocês, certo?
Vamos lá. Nessa lição atual, lição de hoje, que encerra, estamos encerrando hoje aqui mais um trimestre, estudaremos a respeito da implantação deste reino aqui no mundo, né? Do contraste entre quem vive, aqui é que está exatamente a temática da lição, né? Que é uma revista apologética, que vai falar das coisas erradas, mas vai fazer a defesa, né? Então aqui, nessa segunda parte aqui, né? Então, a respeito desta implantação do reino de Deus no mundo, do contraste entre quem vive sob a égide desse reino e dos que vivem de acordo com os valores do mundo. Não é o que nós estamos vivendo hoje, irmão? Os valores de Deus estão se acabando aqui no mundo, estão ficando sem vez. Por quê? Porque os valores do mundo, a inversão de valores, aquilo que era pecado hoje não é mais, aquilo que era mentira hoje se transformou em verdade. Hoje nós vivemos o quê? Um ciclo de verdades. Só existe uma verdade. Mas no mundo que nós vivemos, a sociedade já conceitua vários tipos de verdade. Alguém diz assim, é verdade para você, para mim é mentira. E aí começa a confusão, esse relativismo que a gente tem observado. Não é isso? Ok? Continuando. Assim, o propósito é lembrar como Deus age para habitar conosco e reforçar que, embora vivamos grandes desafios, o reino de Deus permanece agindo no mundo por meio da igreja. Ou que alguém aceite, ou que alguém não aceite, mas a realidade é que o reino prevalece, o reino continua. Ainda que não tenha havido a manifestação deste reino, mas o que é que nós estamos vendo? Nós estamos vendo uma igreja resistente, né? Uma igreja resiliente, que se nós formos estudar a história da igreja, nós vamos ver que tem 2000 anos que essa igreja é perseguida. Tem 2000 anos que essa igreja, os membros dela, muitos já foram devorados por leões, muitos já foram enforcados, afogados por causa da palavra, mas estamos no século 21, ainda que muita gente tenha negado, mas ainda existe cristão, ainda existe crente hoje falando a palavra de Deus e confirmando essas verdades que Jesus Cristo deixou para nós, né? E aí Jesus aqui deixa aqui em Mateus 5,16. Assim, olha aí a recomendação para nós aqui, para a gente entrar já nos assuntos. Assim, tá dando, eu queria perguntar aos irmãos, tá dando para os irmãos ver isso aqui, tá? Quem tiver muito atrás e tiver achando que tem dificuldade para ler, vem para cá, tá cheio de lugares aqui na frente, olha aí, pessoal que estão muito atrás, podem se sentar mais aqui à frente que você vai ver melhor, certo? Ok? Muito bem, então o 5,16 na tradução Nova Almeida atualizada, a NAA, diz o seguinte: assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifique o Pai de vocês que está nos céus, né? Então, quer dizer, a nossa responsabilidade aqui é grande, pessoal. Nós temos que fazer com que este reino, ele já aconteça aqui na terra, através de mudanças que devem começar por nós, ok? Assim que o Irlando tiver aprontado o material, aí vocês vão, com certeza, rever, certo? Vamos lá, vamos começar com o primeiro ponto. O reino de Deus no mundo, ok? O reino de Deus no mundo. Tudo que eu, como eu disse, tudo que eu coloquei aqui no telão tem na revista de vocês, para facilitar o nosso entendimento, certo? Então vamos aqui ler um pouquinho e fazer os comentários que a gente precisa ver, certo? A encarnação de Cristo é uma das doutrinas mais poderosas da Bíblia Sagrada, porque ela vai falar exatamente o quê? Ela vai falar de um Deus que veio ao mundo de forma humana, ou na forma de um ser humano. É isso aí que nos ajuda, nos momentos de dificuldade, a gente entender que é possível vencer.
O próprio Jesus, como homem, aqui na terra, lá no capítulo 16, versículo 33 de São João, ele deixou este recado para a gente. Ele disse: no mundo vocês terão dificuldade, no mundo vocês terão lutas, tribulações, mas não desistam. Estou parafraseando. Tenham bom ânimo, porque eu venci. E se eu venci, vocês que são meus seguidores também vão vencer. Então não tem desculpa para dizer assim: ai, mas eu me desviei porque eu não aguentei a luta. Ai, eu me desviei porque é muito difícil o evangelho. Jesus ensina outra coisa. Ele ensina que com todas as dificuldades, nós seremos capazes de vencer olhando para eles. Agora, se olhar para outra coisa, aí dá problema. Faz como Pedro. Pedro deixou de olhar para Jesus e afundou. Na hora usou de uma fé, todo mundo se admirou. Rapaz, o homem tem fé mesmo, vai andar no mar. E andou, mas aí veio o vento, ele se atrapalhou. Em vez de ter continuado olhando firme para Jesus, foi olhar para as ondas, foi olhar para o vento. Aí já. Então não pode acontecer isso na nossa vida. Mas nós vamos agora para o primeiro subponto, que é a encarnação de Jesus Cristo. Vamos lá. Mateus, que é o livro que nós acabamos de ler aqui agora na nossa lição, né? Ele assevera que a profecia messiânica cumpriu no nascimento de Jesus Cristo. O livro do profeta Isaías é o livro que tem mais profecias sobre Jesus. É o chamado livro mais messiânico. É o livro conhecido como o quinto evangelho, devido a tantas citações que tem sobre Jesus, não é verdade? E aí também nós estamos vendo exatamente aqui, capítulo 7, 14 de Isaías, combinando com Mateus 21, 21, 22, falando exatamente da profecia que iria se cumprir. Jesus nasceria, não é verdade? E, com certeza, ele seria o Emanuel, que é traduzido por Deus conosco. Muito bem, vamos continuar. Esse evento, que é o nascimento, vamos lá, se deu pela concepção de nosso Senhor pelo Espírito Santo no ventre da Virgem Maria, em que os evangelhos ratificam que ele é o Filho do Altíssimo. Lucas 1,32 foi quando o anjo disse para Maria, né? E que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, também confirmado por João no seu Evangelho 1,14, né? Ou seja, nosso Senhor é o Emanuel, e o Emanuel é o Emanuel, o Deus conosco. Então aqui nós estamos vendo aqui exatamente esse evento que aconteceu há cerca de 2000 anos atrás, que foi o maior milagre que já aconteceu, né? Coisa sobrenatural, como é que uma mulher engravida sem nunca ter tido contato com um ser humano. Até ela mesma se admirou quando o anjo disse para ela que ela, né, seria mãe, né, que ela estava grávida, né, o que estava nela pertencia ao Senhor. Ela se admirou e disse: mas como é que pode? Eu sou uma virgem, nunca fui tocada por homem algum. Que negócio é esse? Aí o anjo vai e diz: o que está sobre você é obra do Espírito Santo. O Espírito Santo ali fez com que acontecesse dentro do seu ventre o que acontece com qualquer mulher que engravida. A única diferença é que não houve, né, nessa concepção a instrumentalidade humana da parte do homem, né? Então o próprio Deus fez com que ali naquele ventre gerasse ou fosse gerada uma criança. Aí você vai dizer: mas irmão, olha o que o anjo disse, teria alguma coisa impossível para Deus? Então o Deus que criou o ventre, o Deus que criou a mulher, o Deus que criou o homem, o Deus que criou toda a ciência, qual era a dificuldade que ele tinha para fazer gerar uma criancinha dentro do ventre de uma mulher? Entendeu? Então é aí aonde começa esta sublimidade doutrinária, algo muito ímpar na história e até mesmo na própria teologia, né? Então, o Filho do Altíssimo, Jesus, ele é o único, por isso que ele é chamado de unigênito, que é o único de uma categoria, né? É o único que nasceu sem pecado, porque é o Filho
de Deus, ok? Muito bem, continuando ainda, vamos lá. Assim, tudo é no tempo, né? No tempo determinado, Cristo se fez homem. Isso Paulo falou aqui, ensinando aos Gálatas, né, que no tempo certo Jesus nasceria de mulher, segundo a lei, teria tudo, aconteceria com ele, tudo dentro da mais naturalidade profética. Ele iria nascer de uma mulher e iria viver no meio dos homens, né, tendo o quê? A lei para que fosse, vivesse na época da lei, né? Então diz aqui Gálatas 4:4, né? De modo que ele participou da nossa natureza humana para um motivo. O principal foi esse. Alguém pensa que Jesus, assim, que a gente sabe que Jesus Cristo fez muitos milagres, ressuscitou mortos, fez tantas coisas maravilhosas, alimentou multidões milagrosamente, mas tudo isso seria em vão se ele não tivesse ido para a cruz. A vitória e a maravilha de tudo isso é porque ele foi à cruz. E é na cruz que ele vai realizar a obra principal do seu ministério, a obra da expiação. E essa expiação, pessoal, viu? Ela é ilimitada. Alguém disse que é limitada. Tem gente por aí que prega que ele só morreu por aqueles que ele escolheu. E eu digo que isso não é verdade. Ele morreu por todos. Agora, se nem todos querem ou valorizam essa expiação, é outra coisa. Mas quando ele morreu na cruz, a palavra dele foi para toda a humanidade. Ele disse: Pai, perdoa os escolhidos. Será que foi assim que ele disse? Pai, perdoa-lhes a todos. Não sabe o que fazem. Entendeu? Porque tem gente que prega por aí que Jesus morreu só pelos escolhidos. Eu digo que ele morreu por todas as pessoas. Certo? Ok? Muito bem. Então ele participou da nossa natureza humana. E a missão principal foi essa: espiar. O que é espiar? Espiar, na nossa linguagem cearense, ver, né? Espia aqui, irmão. Não tem nada a ver. Aqui, espiar aqui não é ver, não é olhar. Espiar aqui é cobrir, passar um pano por cima do pecado, cobrir aquilo que estava errado, né? Ele veio fazer isso, ele veio espiar o pecado de cada um de nós, não é verdade? E foi na cruz que ele realizou essa maravilha. Você já fez aí? Muito bem, olha aí, José, já tem um bocado aí pronto. É até bom porque se entregue lá. Vai entregando aí, ok? Muito bem. A encarnação, vamos correr, senão não dá tempo. Olha aqui, vamos ver aqui uma coisa interessante aqui, que vocês vão ver aqui agora, olha aí, ó. O que é a encarnação? A encarnação é um termo usado pelos teólogos para indicar que Jesus Cristo, Filho de Deus, assumiu a carne humana. Isso é semelhante à união chamada hipostática, onde homem e Deus estão numa só pessoa. A diferença é que a união hipostática, que vou já explicar para vocês o que é, explica como as duas naturezas de Jesus se unem, e a encarnação afirma mais especificamente a sua humanidade. São duas doutrinas interessantes. Cristo, como é que Jesus Cristo era? Deus e homem ao mesmo tempo, né? Ok? E a outra doutrina é a respeito de quê? Da sua humanidade. Ele foi homem igual a você e igual a mim, certo? Segundo lugar, vamos aqui. A palavra encarnação significa ato de ser feito carne. Ela vem da versão latina de João 1,14, que diz em português: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Por causa do uso quase exclusivo da Vulgata, que é uma tradução latina, a igreja, durante a Idade Média, o termo latino se tornou padrão. Então, a gente usa essa palavra carne como sendo exatamente o quê? O corpo, né? Podemos dizer assim, e
Deus tomou um corpo humano para si, se fez carne. Ele ficou igual a gente, se tornou igual a qualquer um de nós, com exceção do pecado. Ok? Então essa é a doutrina da chamada encarnação. Continuando aqui, vamos lá. Agora vamos para a encarnação. Olha aí, interessante. Para entender a doutrina da encarnação de Cristo, se faz necessário conhecer essa chamada união hipostática. Olha aí como é interessante. É como se o homem, Jesus Cristo, ele tivesse a parte divina, a natureza divina, e também a parte humana. Então, a divina nele e a humana nele se encaixam numa só pessoa. Não existe aqui dois Jesus, é um Jesus, Deus, e um Jesus humano ao mesmo tempo. Ele é humano e divino, tudo de uma vez só. Entendeu? E nós vamos já explicar melhor ainda, vocês vão entender melhor ainda, como é mais fácil ainda com esse gráfico aqui que eu vou mostrar para vocês, certo? Vamos lá. É chamado de união hipostática. Mas aqui você vai entender melhor ainda como é que isso aconteceu. Olha aí, ó. A união hipostática é a fé, como eu disse a vocês no início, da doutrina da Igreja Universal, mas não é a universal do Reino de Deus, não, universal do mundo, a Igreja Cristã Mundial, viu? Ok? Então, nos credos antigos, que foram adotados pela Igreja grega, latina, protestante, declara que, olha aí como foi que eles declararam no credo, e até o dia de hoje a gente gosta dessa declaração. Cristo é, com respeito à sua humanidade, consubstancial conosco, olha aí, consubstancial conosco, tem parte de nós, certo? E quanto à sua divindade, consubstancial com o Pai. Por isso que ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Pode buscar Francisco, Maria, Gabriel, qualquer um, ninguém chega lá. Tem que passar por ele, porque ele é o único humano que também é divino. Isso aí é que nos ajuda, nos deixa mais satisfeitos, certo? Ok? Olha aí, como é que é? Olha aí, ó. É como se o corpo humano se unisse, tá entendendo? Com a divindade. Então, quando se junta o corpo humano e a natureza divina, aí forma-se o nosso bendito Redentor. Tá bom assim? Mas nós vamos entender ainda melhor com esse gráfico aqui que eu vou mostrar aqui para vocês. O tempo é porque o tempo é pouco, não dá para a gente explicar. Então foi exatamente no Concílio de Calcedônia, em 451, que essa frase aqui foi elaborada teologicamente. Mas vamos lá, o melhor é isso aqui, para você entender melhor ainda, é isso aqui, olha aí. Isso aqui fica mais fácil de você entender, a união hipostática. Um homem real, ele era real, viu? Igual a gente, ele pegava, ele tinha mão, tinha pé, você pegava nele, ele olhava. Pronto, um homem real, como qualquer um de nós, com exceção do pecado. Uma natureza divina, ele era divino. Lá em São João 8,58, não foi à toa que ele disse, quando estavam discutindo, ele disse assim, antes que Abraão existisse, eu sou. Olha aí. Eita. O Deus Todo-Poderoso falando na instrumentalidade de um corpo humano. Isso aí é que é forte. Entendeu aí? Terceiro lugar, a união hipostática é, como eu disse, a fé da Igreja Universal, a Igreja verdadeira. A igreja que crê na Bíblia Sagrada, ela confessa essa verdade, certo? Então, a definição sintética do termo é esse aqui, ó. Duas naturezas completamente perfeitas, distintas, foram inseparavelmente unidas em uma única pessoa, sem conversão, composição ou confusão. A isso é que nós chamamos união hipostática. A divindade, de maneira nenhuma, foi subtraída pela humanidade. E nem a humanidade atrapalhou na sua divindade. Por isso que ele era o homem perfeito. Mas agora, preste minha atenção, você já está com o papelzinho aí, mas eu vou mostrar aqui de qualquer maneira. Hein? Deu não, mas que ele vai tirar mais. É porque eu trouxe isso aqui, eu digo, não vou usar não. Mas quando eu cheguei aqui que eu achei claro,
Eu disse, vai tirando aí que vai dar certo. Mas quem faltar, pode crer, se faltar alguém, pode me dizer que quando for à noite, eu não vou estar aqui à noite hoje, mas eu mando pela auxiliadora, pode procurar a auxiliadora que ela entrega para vocês, certo? Esse cozido aí já está gostoso. Já está gostoso? Então vamos continuar aqui comendo mais, né? Muito bem, vamos lá, vamos entender melhor aqui como é que funciona. Olha aqui, a pessoa de Jesus Cristo, olha aí no meio aqui, certo? Aí nós temos aqui a natureza humana, certo? Em cima. Embaixo, a natureza divina. Olha como é interessante, ó. A pessoa de Jesus Cristo era formada por uma natureza humana e por uma natureza divina. Na natureza divina estava o Pai e estava o Espírito Santo, ok? Aí, vamos lá. Na natureza humana, nós vamos ver aqui exatamente algumas coisas interessantes, ó. Ela era localizada, ele aprendeu, ele foi meninozinho, né? O que ele aprendeu como criancinha. Maria deve ter ensinado ele muita coisa. Então, como ele era um ser humano que estava em desenvolvimento, ele precisou aprender. E outra coisa, era também limitada como homem. Jesus não podia estar na Galileia e na Judéia de uma vez só, não. Como Deus onipresente, ele estava. Mas como homem, ele não podia estar em dois lugares, porque foge a uma regra da própria física que diz que um corpo não pode ocupar dois lugares no universo. É lei, isso aí quem estuda física sabe disso, né? Entendeu aí? Entendeu? Agora, como divino, aí a coisa muda. Aqui sim, aqui a gente podia ver Jesus, era localizado, ele precisou aprender quando era pequeno, e também havia a localização, você via ele, né? Mas como Deus, aí o mistério está aqui, como Deus, ele é onipotente, é ou não é? No meio do marzinho da Galileia, o vento querendo derrubar o barco, virar, para, te aquieta. Potência, onipotência, verdade? Onisciência, o que é isso? Ele conhecia o que ia acontecer antes de acontecer. Pedro, antes que o galo cante, tu vai me negar 3 vezes. Que conversa, senhor, eu vou é para a cadeia contigo e não nego. Olha aí. A onisciência dizendo, você vai negar, mas eu vou te perdoar lá na frente. Sou bom. E onipresente. Agora aqui, preste atenção. Como ele estava em um corpo humano, ficaria difícil de a gente dizer que Jesus humanamente era onipresente, que não dava para acontecer isso. Ele não podia estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Mas assim que ele ressuscitou, o que foi que ele disse para os discípulos? Vão, pregue o evangelho, que eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação do século. E aí o que é que vai acontecer? Jesus vai para o céu e envia o seu Espírito Santo, e o Espírito Santo hoje está em todos os lugares de uma só vez. Ok? Muito bem, vamos lá. Então, olha aqui. Aqui a seta aqui está apontando aqui, todas duas em direção a cada um aqui, olha aí. Aí agora, vamos ver agora. Versículos que vão mostrar que Jesus Cristo era Deus e que era homem. Olha aí. Vamos aqui, primeiramente, na parte humana. O que é que diz aí? A mulher samaritana disse para ele, como sendo tu judeu, me pede de beber a mim, eu que sou mulher samaritana. Então a mulher reconheceu que Jesus Cristo era judeu. Ele viu em Jesus o modelo judaico. Segundo versículo. Jesus Cristo crescia, não é isso? Como é que diz aí? Leiam aí. Jesus Cristo, e crescia o menino, não é isso? Vamos ver aqui como é que está aqui. E crescia o menino e se fortalecia, né? Dá para ver aí? Dá? Está um pouco pequeno, né? Mas é exatamente o versículo que vai mostrar Cristo como criança, crescendo em graça e conhecimento, né? E por último aqui, nós temos aqui, mas a respeito daquele dia, daquela hora, nem os anjos
do céu nenhum filho senão o Pai. Então Jesus naquela hora, falando como um ser humano, ele fez questão de usar a mesma expressão de homem. Não, eu não sei, não é comigo não, isso é com o Pai. Atos humanos, certo? Agora, como Deus, olha como é interessante, né? Chegando-se, Jesus falou-lhe diante, é-me dado todo o poder no céu e na terra, olha aí, a onipotência. Ele estava dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Aí tem mais aqui outro aqui, que está em João 1,48. De onde me conheces? Aí Jesus respondeu ali, com respeito a Natanael. Antes que Felipe te chamasse, eu te vi quando tu estava na figueira. Quer dizer, ele já conhecia, ele já sabia, certo? E por último, nós temos Mateus 28, versículo 20. Eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, certo? Então, pode crer, durante o ministério de Jesus, ele interagia, certo? Tanto como homem, como Deus. Tinha horas que ele falava como um ser humano, igual a gente. Se admirava. Quando aquele centurião pediu ajuda a ele para curar, ele disse, vai. E aí, ele queria levar Jesus, e Jesus disse, o centurião disse, não posso, não vou poder fazer isso não, porque não sou digno, né? Mas, que tu disser, eu acredito. Então Jesus ficou tão admirado, que disse assim, olha, nem mesmo em Israel eu vi tanta fé. Quer dizer, uma expressão de... né? Aquela expressão de alguém que se admira. Isso aí mostra a sua humanidade, não é verdade? Ok? Muito bem. Então, em horas ele agia como o próprio Deus. Não é verdade? Teus pecados estão perdoados. Aí o pessoal, olha aí, esse blasfemando aí. Quem pode perdoar pecado senão Deus? E o pessoal dizendo isso só na mente. Aí ele vai e diz assim, por que vocês ficam desse jeito? Arrazoando em vossos pensamentos. Pois fiquem sabendo que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecado. Qual é mais fácil? Dizer para esse homem, se levanta e anda? Ou dizer que eles estão perdoados os pecados de vocês? Para que vocês saibam, assim eu vou parafrasear, se fosse outro, tinha dito assim, para que vocês saibam que eu sou Deus, eu digo agora a esse homem, levanta. E ele levantou. Mas ele usou a expressão mais simples, que Jesus era simples, assim, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade na terra, sobre tudo. Eu digo agora, levanta e anda. E o rapaz se levantou e aí ficou todo mundo de boca aberta. Ok? Aí tá aqui, ó. Vocês têm aqui, quem recebeu o papelzinho aqui, vai ver esse gráfico aqui, pronto, aqui montado, que você nunca mais vai ter dificuldade de entender o que é a união hipostática. Agora, muito bom a doutrina, muito interessante, mas vamos nos preparar um pouquinho, que agora vem assim um pouquinho mais salgado um pouquinho agora, que é a questão doutrinária, os valores do reino. Não é verdade? É muito bom, né? Saber que Jesus é desse jeito, assim, mas vamos ver se a gente gosta também das exigências dele. É aqui que o negócio pega fogo, né? Vamos lá. Conclusão, para a gente terminar esse ponto aqui. A conclusão é simples, né? Aquela que eu mostrei no início, né? Um homem com duas naturezas, uma natureza divina e uma natureza humana, e esse aqui é o homem perfeito. Somente ele poderia salvar nós dos pecados. Muito bem. Terceiro ponto. A mensagem do rei, né? Agora vamos entrar um pouquinho aqui na doutrina, não é isso? Vamos lá, vamos ler aqui um pouquinho que está na revista. Após a tentação no deserto, o Senhor deu início ao seu ministério e desde então começou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Ok? É isso? Mensagem do reino, certo? Olha aí como nós poderemos entender essa mensagem. Olha aí como é que Jesus fez.
Jesus ele só começou a pregar o evangelho depois que ele mesmo se submeteu à tentação, à provação. Então, é muito interessante para nós que a gente que Deus tem chamada, deixe também ele trabalhar na gente. É muito bom pregar, é muito bom ensinar, é muito bom fazer missões, é maravilha. Mas será que nós estamos preparados primeiramente para os testes? Jesus estava prestes a assumir o seu grande ministério aqui na terra. Mas aí o que é que acontece? Ele é colocado no campo da prova. Jesus vence a tríplice tentação. Somente após esse teste é que ele inicia seu ministério de pregação e de ensino. Porque tem muita gente hoje querendo ensinar, tem muita gente hoje querendo ser pastor, querendo ensinar e não quer passar pelos testes. Não quer deixar Deus modelar para poder enviar, né? E aqui você vai ver aqui, quem tem um papelzinho aqui vai ver aqui, nós temos aqui exatamente essa tríplice tentação. Olha aí como é interessante aí, ó. Vamos lá. Primeira tentação. Eu vou ler aqui e vocês observam aí, né? A primeira tentação consta em Lucas 4, 3 até o 4. Foi uma tentação no corpo, né? Jesus estava com fome, com certeza, já estava com 40 dias de jejum no deserto, né? E aí o diabo aproveitou e disse, é agora que eu derrubo ele. É agora que eu pego ele. Eu derrubei o primeiro lá no Éden, por que eu não derrubo esse agora? Aí foi lá e disse, se tu és o Filho de Deus, diz essas pedras que se transformam em pão. Aí Jesus, na simplicidade, ele não respondeu. Está entendendo? Ele respondeu, ele não respondeu com a palavra, ele disse, está escrito, ele não usou a palavra dele própria. Se fosse um crente exaltado, com o poder de Jesus, ele tinha feito a hora com a cara do diabo. Tinha dito assim, está pensando o quê, demônio? Tu está me pedindo para fazer pão? Pois eu vou fazer para ti um pudim aqui para tu ver. Um bolo aqui, muito gostoso, mas não. Ele não aproveitou o seu poder, como disse Paulo lá aos Filipenses, ele não usurpou de ser igual a Deus e disse assim, está escrito. Ele usou a autoridade da palavra, está escrito, nem só de pão viverá o homem. Olha o que é que Jesus faz. Ele tinha poder para fazer o que ele quisesse, mas ele usa a palavra para nos dar também essa autoridade quando for necessário a gente usar a palavra. A segunda tentação, primeira tentação foi no corpo, a segunda tentação ela mexe com a alma e o espírito. Lucas 4, 5 a 8. O demônio oferece a Jesus poder e glória sobre o mundo se ele o adorar. Levou Jesus lá para o monte e mostrou, né, em visão, e disse, isso aqui tudo é meu, ó, tudo é meu. E eu dou para você, viu? Eu dou para você se você me adorar. Aí Jesus Cristo usou novamente a palavra. Só ao Senhor Deus adorará e a Ele prestará culto. Quer dizer, Jesus Cristo não se antecipou. Quantas pessoas às vezes recebem convites fora do tempo? Aí quebra o alinhamento com Deus. Jesus negativo. Está escrito, não adorarás, aliás, adorarás somente ao Senhor teu Deus e mais ninguém. Certo? Na segunda tentação. Na terceira tentação, novamente uma questão de alma e espírito. Ele diz aqui, ó, igualmente continua a primeira e a segunda, né? Com exceção a Jerusalém, né? Dessa vez os demônios usam a própria escritura para tentar o Senhor. Então dessa vez agora eu vou aqui resumir. Ele levou Jesus lá para o pináculo do templo e disse assim, olha, pula daqui para baixo. Porque se tu pular agora, se tu descer aqui, dar um pulo, um salto, vai ter duas vantagens. Eles vão te adorar e vão te reconhecer como Messias. E outra coisa, a própria palavra te dá suporte. No Salmo 91, né, verso 16, se eu não me engano, vai dizer que ainda que tu pule e tropece, o Senhor não vai deixar você cair. Mas Jesus Cristo, o que é que ele faz? Ele mais uma vez usa a palavra e nos exorta a não tentarmos a Deus. Está escrito também, Satanás, não tentarás ao Senhor teu Deus. Então, com a primeira, a segunda e a terceira investida de Satanás,
termina o período da tentação, e aí Jesus vai e volta para fazer exatamente aquilo que ele tinha para fazer, que era pregar e ensinar o reino de Deus. Mas aí é falta de conhecimento da Bíblia. Uma pessoa que ouve um negócio desse não é para nem... Olha aí. Pois então, tá vendo aí? Vamos lá, segundo ponto da nossa lição. Continuando ainda, né? Após a tentação no deserto, o Senhor saiu, né? Para pregar e dizer arrependei-vos, né? Aqui fica claro que a mensagem do reino de Deus contém um apelo ao arrependimento. Então o reino de Deus ele começa exatamente com arrependimento, a mensagem de arrependimento, né? Em que temos, que o termo grego para arrependimento é a palavra usada chamada metanoia, que significa mudança de mente e abrange o abandono do pecado e voltar-se para Deus. Lucas 24, 46, 47. Compreende uma nova atitude espiritual e moral, bem como uma nova conduta. Aí aqui, que me chama a atenção aqui, coloquei aqui, vou colocar aqui para vocês, o ensino de Paulo em Romanos 12, versículos 1 e 2 aqui, que todos nós devemos ter esse comportamento, essa mudança, se verdadeiramente nós queremos servir a Deus com integridade. Olha aí. A palavra metanoia significa arrependimento, mudar a mente para melhor, emendar decoração e compensar os pecados passados. Quer dizer, se você aceitou Jesus, quer uma nova vida, você tem que toda hora se conscientizar que é um pecador e precisa diariamente do seu perdão. Então Paulo aqui, se você observar aqui, Paulo ele nos dá aqui um ensino maravilhoso sobre do verdadeiro arrependimento. Olha aqui como é que ele começa em Romanos 12, 1 até o versículo 2, né? Nos mostra essa mudança radical de comportamento para com Deus. Agora veja bem como é interessante. É aqui que é a base para a nossa vida estrutural, espiritual, para toda a vida aqui na Terra, até o fim. Olha aí, o que é que ele ensina aqui? Vamos lá. Primeiro lugar, ele diz assim: rogo-vos pela compaixão de Deus, que vocês apresentem o vosso quê? Vosso sacrifício vivo. É o primeiro, uma vida abnegada. Certo? Jesus nos ensina esse modelo de abnegação. O segundo, ainda no verso 1, é uma vida de objetividade e inteligência, que é o culto racional. Ele diz que quando você sacrifica, não é sacrifício de idiota, não. Sacrifício verdadeiro. Sacrifício de servir a Deus. Porque tem muita gente aí fazendo sacrifício de tolo. Mas quando você sacrifica, eu tenho uma vontade tão grande de contar uma piada, mas não vou contar porque é imoral. Eu tenho tanta vontade de... Aqui, eu acho legal demais quando a gente se reúne e o irmão conta uma mentirinha. Então, tudo aquilo que é mal, que você gosta, se torna o quê? Um sacrifício. Você tem que lutar por aquilo. E quando você faz isso constantemente na sua vida, você já está praticando diante de Deus o culto racional. O culto racional significa o culto inteligente, irmão. É o culto que não precisa você estar na igreja para cultuar a Deus. Claro que você tem que estar na igreja, mas nem toda hora você está na igreja e é preciso estar cultuando a Deus. Tem gente que cultua a igreja que é uma beleza aqui dentro da igreja quando está aqui, né? Mas na hora que sai, a primeira coisa que faz é pecar, fazer coisa errada. Então, você tem 24 horas para adorar a Deus com o culto racional, vivendo uma vida íntegra, né? E aí, quando você faz uma coisa, leva a outra. Quando você sacrifica a Deus, o culto, aí vem o culto racional. Você está dando a Deus, tributando a Deus o culto racional. Quando este culto racional começa a acontecer na sua vida, aí começa a acontecer isso aqui.
uma inconformação com o mundo. Você já não tem prazer mais naquelas coisas que você fazia. Aquilo que Paulo ensinou em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas ficaram para trás. Então, há uma inconformidade com o atual sistema. Não, está errado. O reino de Deus não é esse sistema, o reino de Deus é outro, totalmente diferente. E quando você começa a obedecer e se tornar inconformado com o mundo, aí nasce dentro de você a quarta coisa, a sua vida passa a ser uma vida dirigida, está entendendo? Pelo novo modelo de vida. Irmão, a gente vai crescendo todo dia, se isso acontecer. Se você tiver uma vida abnegada, você sacrifica a Deus seu próprio corpo. Antigamente era o carneirinho que ia para o altar. Hoje é sua própria natureza que é colocada em cima do altar para ser sacrificada, não é verdade? Aí você agrada a Deus com uma vida inteligente, cultuando a Deus de uma maneira racional, inteligente, né? E aí, com isso, você já não gosta mais do mundo, o mundo já não tem mais prazer para você, e isso aí dá a você o quê? Uma nova mentalidade, uma nova mente que começa a se expressar melhor nesse mundo. Não é verdade? Em outras palavras, você deixa de ser o velho religioso e passa a ser um homem nascido de novo. Ok? Muito bem, a outra parte, não é verdade? Agora vamos aqui agora. Somente o arrependimento e a fé, está aí na revista de vocês, na obra expiatória e redentora de Cristo, podem restaurar o pecador diante de Deus, viu? Então, sem arrependimento, não tem como a coisa ser realizada, viu? Está aí os versículos que você já tem na revista, não é verdade? Por conseguinte, agora o nosso papel de igreja, ó. Por conseguinte, é papel da igreja proclamar a mensagem do reino em todo o mundo. Você é conhecedor dessa coisa que eu falei para você? Então agora você tem a obrigação de proclamar para as pessoas. Ah, não, mas lá na faculdade é tão difícil. Então não proclame, fique quieto. Testemunhe somente com a sua vida. Porque também guerra, Deus não quer guerra. Mas a sua autoridade moral, a sua expressão, a sua vida, o seu comportamento, às vezes fala mais alto do que a própria pregação. Então é isso aí que Deus quer. Você está entendendo? Que é o nosso papel proclamar. E muitas vezes a mensagem proclamada, às vezes é uma mensagem silenciosa, mais profunda. Não é verdade? Os puritanos do passado diziam o seguinte para o pregador, que eles não acreditavam muito, né? O pregador pregava muito todo dia. Aí alguém disse, você está entendendo a mensagem dele? Aí o puritano, não consigo ouvir o que ele está dizendo, porque a sua vida fala mais alto do que a pregação dele. Olha aí o problema aí, viu? A vida dele fala mais alto do que o que ele prega. Entendeu aí? Muito bem, mensagem do reino de Deus, a segunda, né? Já estamos aqui na segunda parte, não é isso? Vamos lá. A mensagem da igreja... Como é que é? Tem o quê? Não, meu filho, não é a Bíblia. Não, isso aí são experiências das pessoas, viu? Olha, como eu falei a vocês agora, o papel da igreja. Por que que muitas vezes nós estamos sentindo dificuldade, às vezes, de entender certas coisas? Porque a igreja, ela precisa estar exatamente aqui dentro, ó, desse tripé da boa proclamação. A palavra proclamação, ela é traduzida de uma palavra grega chamada querigma, proclamar, falar em voz alta, né? Expandir o conhecimento, né? Então, o tripé da boa proclamação da palavra de Deus na igreja atual, eu botei aqui a sigla, né? HEH, que significa hermenêutica, exegese e homilética, é exatamente isso. O que a igreja precisa hoje é ter isso aqui, ó. Em primeiro lugar, oração, claro. Sem oração ninguém faz nada. Mas veja bem, olha aí.
A hermenêutica, quem prega a palavra, sabe muito bem que a gente precisa conhecer a fundo o que está escrito na Bíblia. Como é que eu vou pregar uma palavra que foi escrita 2000 anos atrás, se eu não tiver o conhecimento do que aconteceu? Trazer para o dia de hoje. Então, a hermenêutica é a arte de interpretar. A igreja precisa de bons intérpretes, pessoas que peguem a Bíblia e destrinchem como ela realmente é. E para isso exige a hermenêutica, que é exatamente o quê? A hermenêutica, que é a arte, né? Que traz o passado para o presente. A segunda é a exegese, que é exatamente o pregador, ele lê a palavra, interpreta a palavra e agora vai aplicar para o dia de hoje. Aquilo que Jesus ensinou, aquilo que Jesus fez, como eu devo dizer para você hoje para fazer? Então chama-se exegese, a aplicação da palavra. E depois vem a terceira parte, que é exatamente o pregador. Nem todo mundo tem a arte de pregar, nem todo mundo sabe pregar. Então isso é chamado de homilética. Ela é a ciência que organiza, esboça a mensagem e comunica para o auditório. Isso aí é Deus que chama, uns para o dom da palavra, aquela coisa toda. Então isso aí tudo. Então juntando isso aqui, nós temos exatamente o quê? A exposição da palavra. E eu olho no Antigo Testamento e vejo aqui no livro de Neemias 8, né? Está escrito, leram no livro da lei, a Bíblia é no livro da lei, viu? Claramente, dando a explicação de maneira que entendesse o que se lia. Nos dias de Neemias, sabe o que aconteceu? Prepararam um púlpito para ele pregar na porta das águas, está escrito em Neemias 8. E ele começou a ensinar. Mas o povo ainda tinha dificuldade com a língua, porque tinham voltado da Babilônia e tinham deixado o uso do hebraico para o aramaico. E agora Esdras estava falando no hebraico, porque como sacerdote ele não poderia usar a palavra de Deus em outra língua. E o povo não entendia, mas ao redor dele, a Bíblia diz que tinha os seus auxiliares, como se fosse aqui um púlpito desse cheio de obreiros. E quando Neemias começava a falar a palavra, os obreiros desciam e iam dizer para ele o que é que ele estava dizendo. Vocês estão sabendo o que é que ele está pregando? Ele está dizendo isso, que Deus perdoou vocês, vocês foram para a Babilônia, tal. Explicação. Então é isso que nós precisamos, irmão, desses dias de hoje. A nossa preocupação hoje, sabe qual é? Me desculpe, mas eu tenho que dizer a verdade. É que hoje em dia se está mais preocupado com o sensacionalismo, com o pula-pula, com a querer aparecer, do que se pregar a verdade como ela é. Não, eu tenho que pregar direitinho aqui, porque se eu falar a verdade, nunca mais eu recebo a oportunidade. Isso está errado, meu irmão. Eu tenho que pregar o que é certo. E para pregar o que é certo, você tem que aprender, você tem que entender. E é isso que a gente precisa, ok? Até aí, tudo bem? Então, já vimos todas essas coisas que eu estou colocando à parte aqui, é para auxiliar a gente a entender melhor aquilo que a Bíblia está querendo dizer. Vamos um pulinho agora. Agora vamos entrar um pouquinho mais ainda na questão doutrinária, né? Vamos ver aqui os valores do reino. Agora aqui é a coisa mais forte, viu? Se prepara aí, segura aí. O Sermão do Monte revela a ética e a moral do reino, entendeu aí? Aonde destacam-se o necessário controle da ira. E aí aqui nós temos aqui, e eu estava observando quando eu estava estudando essa lição, parece assim uma coisa interessante, né? No Antigo Testamento, Moisés escreveu o Decálogo, né? Que eram os 10 mandamentos. Pois eu contei aqui, fiz uma contagem aqui, e deu exatamente 10 mandamentos. E aí eu vou mostrar aqui para vocês aqui o que é que o Sermão do Monte aqui tem de principal nesses 10 mandamentos. Parece assim, chega bate com os 10 mandamentos do Antigo Testamento, né? Eram 10 lá, 10 agora. Olha aí, ó. Então, o decálogo do Novo Testamento. Decálogo significa 10 mandamentos, né? Então, olha aí como é forte. Do jeito que está na revista, eu apenas modifiquei pouca coisa. Mas para você entender melhor. Olha aí. Primeiro mandamento. Ter controle na hora da raiva. Mateus 5, 21 e 22. Aí, tem gente que tem hora que fica com tanta raiva que fica fumaça.
do outro, não é verdade? Tem que ter controle, né? Segundo mandamento, fugir da imoralidade. Tem que correr, se não correr, a prostituta pega. Se não correr, o diabo derruba na imoralidade, no adultério, na prostituição. Terceiro, muito forte aqui também, pessoal, olha aí, a indissolubilidade do matrimônio. Tá vendo aí o que é, como é forte isso aqui? Matrimônio não se desmancha. Tá feito, tá feito. Acabou-se. Só tem uma coisa que desmonta o matrimônio, chama-se óbito. Morreu, mas as leis do país estão, né, facilitando para muita gente ir por outro caminho. Mas deixa para lá. Mas se você observar, eu fiz questão de colocar aqui, ampliado, ó. Esse aqui está bom, mas esse aqui está melhor. Em Romanos, Paulo explica com detalhes essa questão da lei. Matrimônio é uma lei, não é obrigado a se casar, mas depois que se casa, aguenta, viu? Entendeu aí? Olha, depois que o martelo bate, depois que o juiz diz, eu, juiz de paz, te declaro marido e mulher, lá no céu foi registrado, viu? Está registrado lá, viu? Aqui na igreja é apenas o culto, né? Para realizar, né? Mas onde está decretado mesmo é no cartório, certo? Número 4. Honestidade. Ser honesto e cumprir com a palavra dita. Meu irmão, o que tem de crente hoje? Que diz, amanhã eu falo contigo. Nem aparece. Amanhã eu pago aquilo que eu estou devendo. Nunca paga. Então a desonestidade tem campeado muita gente. E o Sermão do Monte manda você ser honesto em cumprir. Desde a palavra que você disse que vai fazer até seus compromissos. Agora aqui o mais forte é aqui. Por isso que é preciso ser nascido de novo para cumprir esse 5º mandamento. Se você não nascer de novo, você não cumpre. Olha aí qual é ele. Não pagar o mal com o mal. Tá vendo aí? Não pagar o mal pelo mal. Você só faz isso se você realmente nascer de novo. Porque é uma coisa, pagar o bem com o bem não é muito ruim não, é fácil. Mas pagar o mal com o bem é para quem é nascido de novo. Continuando aí, 6º mandamento. Oferta. A oração e o jejum só tem valor se vier do coração. Por isso que lá no início da Bíblia, Deus rejeitou a oferta de Caim. E recebeu a de Abel. Por quê? Porque a oferta de Caim não foi feita com o coração. Foi uma oferta só para dizer. Entendeu aí? Então, se a gente vai oferecer alguma coisa para Deus, tem que oferecer com o coração. Vai trazer o dízimo para a casa do Senhor? Bote dentro do envelope, cole, né? Bota um perfumezinho para ficar bem cheiroso, dê um beijo e diga, Jesus, muito obrigado, Senhor, porque tu já me deu, Pai. E agora, como oferta de gratidão à noite, eu estou entregando lá na tesouraria da igreja. Aí Deus recebe. Mas se você sair de casa com o dízimo dizendo, rapaz, eu tenho que dar, porque se eu não der, o devorador toma tudo que eu tenho. Ah, se eu não der, Deus não vai abençoar minha causa. Está errado, meu irmão. Deus não aceita esse tipo de oferta. Hein? Número 7, viu? Cuidado com os julgamentos precipitados. Tem gente assim, não julgue, irmão. Tá certo. Mas se você julgar, julgue segundo a reta justiça. Por isso que Jesus, ele ensinou com muita clareza aqui nesses versículos, com o julgamento, né? 7, 1 e 2, ele olhou os fariseus que tinham o costume de falar isso, aí já disse assim, olha, como é que tu exorta, rapaz? Tu tá achando um ciscozinho no olho do teu irmão, tenha vergonha, rapaz. Se tem uma trave no teu maior de que tu não pode nem ver, tira a primeira trave, rapaz, que tá empatando de tu ver, para depois tu dar fé do algueirozinho do teu irmão, entendeu aí? Então, veja bem, então nós temos que ter cuidado com o que a gente diz, com o que a gente julga, não é verdade, né? Ok?
Cuidado com os julgamentos precipitados. Não é isso? Já falamos, não é isso? Agora, número 8. Isso aqui é uma frase, está muito pequenininha, mas aqui, nós não colocamos aqui, mas está muito pequeno, não dá para ver não. Foi alguém que falou uma coisa interessante. Ele disse que o homem inteligente, ele observa antes de julgar. Ele é observador mais do que julgador. Ele observa e sem julgar a pessoa, certo? Mas aqui nós estamos aqui no 7º mandamento. O 8º mandamento alerta sobre os 2 caminhos. Aí, irmão, alguém disse que se perdesse a Bíblia, certo? Mas ficassem o capítulo 5, 6 e 7 de São Mateus, era o suficiente para a gente entrar no reino de Deus. Entender a lei para entrar no reino de Deus, certo? Então, no ponto 7 aqui, nós temos exatamente isso, alerta sobre os 2 caminhos. O homem que fez a sua casa na areia e o homem que fez a sua casa na rocha. São 2 caminhos. Quem escolhe é você. Deus não vai botar você nenhum nem outro. Você é quem escolhe qual é o caminho que quer andar, qual é a casa que você quer, né, construir, como é que você quer fazer. Não é verdade? Então, são 2 caminhos. Aqui é uma figura, está um pouco clara, mas você vê que a maior parte aqui está caindo no abismo. Poucos escolheram o caminho de passar pela cruz para chegar no céu. Né? Quiseram cortar atalho, né? Muito bem. Agora aqui, olha como é forte aqui. Advertência, viu? Cuidado com os falsos profetas, que está cheio hoje de falsos profetas. Querendo aparecer, querendo entregar bênção para as pessoas, para ver se arranja alguma coisa. Então Jesus, ele, aqui no Mateus 15 a 23, ele faz uma forte advertência contra esse tipo de povo. Esse povo que engana, esse povo que sai por aí mentindo, fazendo aquilo que realmente traz benefícios para ele, né? O verdadeiro profeta não faz isso não, viu? Muito bem, então o 9, né? Que é exatamente aquele homem que aparentemente parece uma ovelha, mas dentro é um lobo devorador. Um perigo muito grande a gente tem que ter, né? Porque o falso profeta, você quer conhecer um falso profeta? Ele nunca entrega um recado para você de cobrança. Ele só diz que está tudo bem, só diz que Deus é com você, Deus vai te abençoar. Cuidado, esse tipo de coisa, isso é perigoso demais. 10º e último lugar, termina, olha aqui como é interessante, 9 doutrinas e o 10º é o comportamento, a ética, deve ser o quê? A ética, né? Entendeu aí, ó? A inversão de valores que nós estamos vivendo hoje. Então, termina com uma exortação a fim de que se cumpra tudo o que foi ensinado. Porque tudo que foi ensinado aqui nesses 10 mandamentos, que eu fiz uma síntese, se você procurar obedecer isso, então você está apto a entrar no reino de Deus, a participar do reino de Deus. Mas se você só faz ler, se você só faz conhecer teoricamente, não vai valer nada. Você tem que conhecer teoricamente, mas tem que colocar em prática, não é verdade? Você pode até interpretar, mas exegeticamente só vai valer quando você aplicar tudo aquilo que foi ensinado. Ok? Ok? Vamos correr, senão não dá tempo. Terceiro, né? Vamos agora para o segundo ponto, as bênçãos de uma vida no reino de Deus. Remissão dos pecados. Olha aí, pessoal, isso aqui como é importante. Gálatas, Paulo retrata a nova posição do crente em Cristo. O apóstolo afirma que éramos meninos e estávamos reduzidos à servidão, né? Debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Então, a remissão dos pecados. Isso quer dizer que antes do evangelho do reino, a percepção espiritual tanto dos judeus quanto dos gregos ou de gregos era limitada, legalista, supersticiosa. Entretanto, no tempo assinalado, Deus enviou seu filho nascido de mulher, olha aí a encarnação, viu? Sob a lei, para remir a humanidade da escravidão do pecado. Desse modo, a morte expiatória de Cristo libertou o homem da maldição da lei e da potestade da treva. Assim como pecadores, outrora escravos, agora perdoados, fomos elevados à condição de filhos por adoção
e herdeiros de Cristo. Olha que uma coisa muda completamente, não é verdade? Então vamos ver aqui como é interessante essa adoção aqui. Preste bem atenção aqui, olha aí, ó. Cristo nos resgatou, é o versículo 3,13, né? Então, veja bem, o que aconteceu aqui? Vamos lá. Remi. O que é remissão? Olha aí o que diz aí, ó. Remi, vamos mais para cá um pouquinho, que eu não estou aqui anotado. Resgatar de poder de outro pelo pagamento de um preço. Comprar para si mesmo. Foi o que Jesus fez. Na cruz do Calvário, ele comprou para si mesmo nós que vivíamos na desobediência. Então, se nós queremos ser dele, nós temos que continuar olhando para este sacrifício, que é perfeito, que é puro. Está escrito bem claro, que ele se fez maldição por nós, para que nós não fôssemos condenados, certo? Ok? Então aqui, veja bem, o que é que acontece? Nos resgatou, que é uma palavra que vem de exagero, embora venha do grego, a alusão é o preço que se paga, o que se compra, né? Conforme eu já falei para vocês, certo? Então, na cruz, Jesus fez tudo isso, né? Tá aí as passagens bíblicas aqui, né? Maldição, tudinho, de onde ele tirou nós da maldição. Se fez, essa figura aqui é uma figura de maldição, porque está escrito que aquele que for pendurado no madeiro é maldito. Ele fez isso porque quem deveria estar aqui era nós, ok? Ok? Mas agora, tem uma coisa interessante ainda dentro desse texto, né? Isso recebendo todo o peso da maldição, aí, recebeu por nós, certo? Não dá tempo a gente ver mais coisa, mas vamos aqui uma coisa interessante. Em Gálatas, Jesus Cristo, ele é aquele que quebra a corrente, é rápido essa aqui, ó. Aqui ele quebrou, viu, olha aí. Era uma corrente que amarrava, que pregava a gente, né? Estais, pois, firme, liberto com Cristo, liberto, não vos tornei a manter-se no jugo desigual. Quer dizer, quando Cristo liberta, tem muita gente que volta de novo para o jugo errado, é verdade? Então, se vós sois filhos, vos libertar, verdadeiramente sereis livres, né? Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Então, essa corrente que prendia o ser humano, ela foi quebrada com a morte expiatória de Jesus Cristo na cruz. Mas aí as bênçãos do reino, preste atenção que isso aqui é tão cultural, mas é tão interessante que muita gente às vezes não sai. A adoção ou adotados e herdeiros de Cristo, ó. No outro tempo, éramos estranhos e inimigos, mas agora somos reconciliados em Cristo. Deus concedeu aos filhos a dádiva de um novo nome e uma nova imagem, a imagem de Cristo. Rapaz, é um privilégio muito grande que nem todo mundo pode assimilar. Olha aí, veja bem, ó. Vós também, que noutro tempo, dá para ler aí, dá? Me ajude aí. Vós que noutro tempo eram inimigos, não é isso? Olha aí, 2 Coríntios embaixo, 2 Coríntios 5, 20, o que é que diz? O que significa? Como Deus. Nós éramos inimigos por natureza. Quando aceitamos a Jesus, veja bem, é como se, ó, a separação acabou-se. A inimizade foi embora e o Pai nos recebe em Cristo como amigos. A partir do versículo 13 de São João, ele chama os apóstolos de amigos, ele não chama mais de meu servo, amigos. E é isso que ele quer chamar a igreja, não somente de servos, mas de amigos. Amigo é alguém que tem intimidade, e isso só pode acontecer se você for herdeiro. E essa herança, ela vem exatamente, né, dessa fé, ok? Vamos lá, continuando aqui. Como resultado da nossa adoção, agora como filhos, somos também herdeiros de Deus em Cristo. Nessa herança estão inclusas as promessas de Abraão, a vida eterna, tal. Ao ser aceito, fomos transformados em filhos para o louvor e a sua glória e o propósito da remissão dos pecados, a filiação, a herança, tem outro alvo senão louvar e glorificar a Deus. Olha aí como é forte, pessoal. Tem coisa... Olha aí o que é que diz aí
Apocalipse 2, versículo 17, para a igreja de Pérgamo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu de comer do maná escondido, dar-lhe-ei uma pedra branca e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Olha aí como é interessante, né? Talvez hoje assim fique difícil. Alguém que nunca leu a Bíblia entendeu que negócio é esse, que pedra é essa, que maná é esse. Vou explicar aqui para vocês com detalhes. Olha aqui a pedrinha, né? Um exemplo aqui, para vocês entenderem, ver. Ó. A pedra, certo? E temos também aqui o que? O maná, certo? O maná aqui era aquele frutozinho que caía, ninguém sabe como é um mistério, né? Caía no chão e o pessoal apanhava e guardava e servia como alimento, certo? Entendeu? Então, veja bem, a simbologia do mistério, do maná aqui, é que Deus está dizendo assim para nós na eternidade. Assim como eu sustentei meu povo no deserto, e não tiveram fome, porque do céu caía maná, e quando tinham sede, Moisés encontrava a rocha e batia nela e tinha água, assim, na eternidade, vocês não vão ter falta de nada. Nem vão sentir sede e nem vão sentir fome de nada. É a promessa, na verdade, o maná que está escondido, né? E a pedra, olha como é interessante a simbologia da pedra. Olha como é interessante. Ela tem 3 coisas que são importantes para a gente entender. Ó. Primeiramente, ó, na antiguidade, quando foi escrita essa carta de Apocalipse, era uma época totalmente diferente de hoje, né? Então, a pedra branca, ela tem pelo menos 3 significados culturais. Como João escreveu para aquela época, o povo tinha que entender de maneira simples, não é verdade? Então, a pedrinha branca, muitas vezes, num tribunal, ela era exatamente o que diferenciava da condenação. Depois de julgado, tinha as pedras pretas e as pedras brancas. Então, aquele réu que recebesse a pedra branca e não a preta, estaria o quê? Livre da condenação. Entendeu aí? Olha aí. Por isso que Jesus está dizendo, eu coloco uma pedrinha branca na mão de vocês, perdoei e agora vocês estão livres da condenação, né? A segunda era um registro, né? Coloca aqui, né? A segunda era um registro civil. Quando alguém era registrado, tá entendendo? Depois que os pais diziam que era filho mesmo, então ele recebia uma pedrinha branca e a partir dali, nessa pedra era colocada o nome dessa pessoa que recebia a pedra, né? Então Jesus está dizendo que no céu nós teremos um novo nome, não é mais esse nome aqui, será outro, eu não sei qual é, né? E por último, é interessante esse último aqui, termos de bons antecedentes. Eu não sabia disso, eu achei muito interessante. Diz que no passado, quando você chegava numa pousada e você se hospedava, aí o dono da pousada, né, hospedava você todo dia, e se você realmente tivesse tido um bom comportamento, ele pegava aquela pedra branca e quebrava no meio. Pá! Aí dava uma parte para ele, para a pessoa que estava hospedada, e ficava com a outra parte e dizia, você pode ir em paz, quando você chegar aqui da próxima vez, traga a pedrinha e a gente encaixa, e se der certo aqui, realmente você fica de novo aqui sem nenhum problema. Então, são esse tipo de coisa que João falou, né, usando a cultura, e a gente entende que Deus nos recebe como filho, que Deus nos deu um novo nome, que Deus nos livrou da condenação eterna, mas um bocado de coisa que, sabe, não dá para a gente assim falar mais, porque o tempo é muito curto, certo? Muito bem, mas até aí vocês estão entendendo alguma coisa? Vocês estão dando para entender? Não está muito difícil não, né? Estou tentando aqui falar o mais simples possível. Está na hora já? Já está no final. Ih, já passou da hora, não vai dar tempo não. Vamos bem rápido aqui. Não vai dar tempo não, não vai não. Vai pular aqui para o terceiro e último ponto. A escravidão do pecado. Só essa aqui para a gente terminar. Bem rápido. Ó, a Bíblia assevera que aquele que comete pecado é servo do pecado. Isso significa que o ser humano é escravo daquilo que o controla. É o que diz Pedro em 2,19, né? Pois o pecado torna o homem incapaz de aceitar a palavra de Deus. Olha como é interessante isso aqui, pessoal. Olha aí. Deixa eu mostrar aqui.
Olha aí, o pecado é como uma corrente que amordaça você, certo? Olha como o pecado é forte. Como a religião aqui, ó, você vê, isso aqui é uma burca de muçulmano radical, certo? Entendeu? Aprisionado, certo? Agora veja bem, o pecado, ele começou, sabe aonde? Lá no Éden. Alguém diz assim, mas irmão, eu não consigo entender na Bíblia por que que Deus condenou o casal por ter comido uma maçã. Primeiro que ninguém sabe de que fruta era, mas dizem que é uma maçã, né? Entendeu? Olha, a Eva recebeu e Adão receberam a ordem de não comer do fruto. Agora olhe bem, como eles comeram do fruto, o que que aconteceu? Eles, olha, primeiro toque, né? A semente, o diabo veio com a fruta e disse, se você comer, você vai ser igual a Deus. A Eva, bobamente, acabou aceitando a ideia e abre a porta, exatamente essa conclusão aqui, que eu vou mostrar para vocês aqui, que alguém pensa, ah não, mas ele foi só uma frutazinha. Não, meu irmão. Observe com cuidado que quando o homem pecou contra Deus lá no Éden, não foi porque ele comeu uma fruta, não. Foi porque, primeiramente, ele repudiou, olha aí, primeiramente ele repudiou a autoridade de Deus, Deus ter dado a autoridade para ele não comer. Segundo, duvidou da bondade de Deus. Tudo isso de uma vez só. Outra coisa, 3, a disputa, olha aí, ó. Disputa acerca da sabedoria de Deus. Queria ser igual a Deus. 4, suspeitou com respeito à justiça de Deus. 5, contradição contra a veracidade de Deus. E 6, desprezou a graça de Deus. Então, a partir daqui, olha, a partir disso aqui, começa o pecado contra Deus. Até os dias de hoje, pessoal. Não é fácil não, não é brincadeira não, certo? Ok? Então, além disso, a soberba impede reconhecer, e o tempo já terminou, não dá tempo para a gente concluir, mas, veja bem, nós estamos aqui, esses aqui são os males, nós vimos os benefícios do reino de Deus, vimos a encarnação, e agora a escravidão do pecado, não é verdade? Eu vou pular um pouquinho, porque não dá tempo, vou falar um pouquinho sobre o outro, não dá tempo não. E é o jeito que tem, porque não dá tempo, a gente tem que pular mesmo, é o jeito, né? Escravidão do pecado, né? Não dá não, tem que dar um pulinho. Passar só para o outro. Filhos da ira e da condenação. As pessoas passam a ser filhos da ira e da condenação eterna. Olha o que é que a Escritura diz. Os homens escravizados pelos desejos e pensamentos da carne são, por natureza, filhos da ira. Refere-se à inclinação em fazer as paixões e praticar o mal inerente ao homem regenerado. Irmãos, olha, escute, para a gente terminar já. Jesus, na cruz, ele nos dá o maior exemplo de abnegação. Ele, sendo Deus, sem nunca ter pecado, ele vai para a cruz para que nós possássemos olhar para ele, além de receber o perdão, olhar para ele e ver que ele, como Deus, que nunca pecou, sofreu tudo aquilo ali para que escapássemos da condenação. Aí veja bem, o mundo hoje, como é que o mundo hoje está vivendo? Na prática do pecado, da iniquidade, fazendo o que bem quer, desprezando. Então, cada dia mais esse mundo se torna o quê? Inimigo e filhos da ira. Eu sei que alguém pode dizer assim, mas irmão, por que não acontece nada? Onde é que está Deus que deixa? Eclesiastes 3, de 1 a 10, diz que há tempo para tudo. Então o homem está pecando, o homem está invertendo os valores, o homem está fazendo o que quer. Mas vai chegar um dia em que ele vai cobrar. E esses filhos da ira não são outros, senão esses que nós temos aprendido aqui desde o início da primeira lição, que estão invertendo os valores. Esses que estão dizendo que o homem tem direito de escolher o que é que ele quer ser. Ah, eu nasci mulher, mas infelizmente num corpo de homem. Olha aí que abominação. Ah, eu nasci homem,
mas infelizmente num corpo de mulher. Por isso que tem as lésbicas, por isso que tem os homossexuais, você está entendendo? Do sexo masculino. Então tudo isso aí são pessoas que vivem segundo as suas paixões, as suas inclinações, e aí por diante, né? É ali pensamento, desejos e pensamentos. Mas o pensamento de Lucifer, lá no céu, quando ele desejou ser, exaltar o trono dele acima de Deus, ali não foi o primeiro pecado, não? Na esfera espiritual foi, agora na esfera humana foi aqui na Terra. Entendeu aí? Foi já obra dele, né? É, claro. Muito bem. Vamos aqui terminar, pessoal, já estamos no final já. Assim sendo, somos exortados àquele, porém, permanecer até o fim, esse será salvo. Está escrito com muita clareza. Né? Vamos pular aqui. Vamos aqui concluir, senão não dá tempo. Viu? É porque é muita coisa, não dá tempo, não dá. Concluindo, os judeus aguardavam um reino literal para a liberdade da opressão política. Eles aguardavam pensando que o reino já tinha chegado, né? E eles viram que foi diferente. Jesus ensinou isso. Cristo corrigiu eles e afirmou que o reino de Deus não vem com aparência exterior, mas vem, né, com aparência, com a interior. Não é com exterior, não é com soldados, é com bondade de coração, certo? Mas ainda vai ser implantado literalmente. Nesse aspecto, Cristo veio para resgatar o homem do pecado. Então, a primeira mudança para o reino é nós. Temos que deixar Deus trabalhar na nossa vida, nos libertando do pecado. Os que recusam a ética e a moral do reino são condenados à morte eterna. E a morte eterna, você sabe o que é? É a eterna separação de Deus. E por último, assim, os valores cristãos devem ser observados pela igreja, cuja missão, nossa, qual é? Anunciar o reino de Deus no mundo dominado pelo império do mal. Então, o maior desafio é esse, é continuarmos sendo taxativos nas verdades divinas. E deixa quem quiser achar ruim que ache, mas a gente tem que continuar. Então, me perdoe aí, irmãos, a gente precisaria, Maria, no mínimo umas 2h30 para dissecar todo o assunto, que é muito, muito complexo, muito grande. Mas, é o que a gente pode fazer, a gente fez, né? E aqui eu quero agradecer a oportunidade, Josué. O senhor está convidado a vir aqui novamente também.